segundo Espaço Livre do ano, seguimos falando sobre Carnaval, a maior manifestação cultural do nosso país. E neste programa, recebemos integrantes da Escola de Samba Protegidos, a presidente Lana Flores e o carnavalesco Rogério Douglas, além do jornalista e locutor Renan Neves. Renan é repórter, apresentador, locutor comercial e narrador esportivo. Já passou por veículos como TV Brasil, TVE, CBF TV e a Rádio da Defensoria Pública do Estado. Atualmente compõe o Departamento de Esportes de Carnaval na Rádio ABC 103.3 e atua como narrador e coordenador na Rádio Estação Web. Rogério Douglas está há 2 anos como carnavalesco da Protegidos. Eletricista de profissão, usa seus conhecimentos para a iluminação cênica da escola. Também já foi ritmista e este ano jurado do Carnaval de São Leopoldo. A Lana é graduada em Recursos Humanos e segue a trajetória dos pais, Sebastião e Nair, à frente da Escola de Samba Protegidos da Princesa Isabel. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Quero falar também que aqui no estúdio nós temos a presença da Tainá Oliveira, que logo em seguida vocês vão ver, que é musa da bateria e vai participar depois no segundo bloco com a gente. Bom, queria começar agradecendo a presença de vocês e que vocês nos contem um pouco como é que começou a história de cada um com o Carnaval. Vou começar pela Lana, né? E o nosso saudoso Sebastião Flores. Exatamente. A gente começou desde pequena, né? Com essa história de Carnaval, um pai carnavalesco, né? De paixão, que fundou a escola. E a gente aprendeu vendo ele nas discussões familiares em casa de Carnaval, e fantasia, e material, e busca de recursos. Aí que eu aprendi tudo sobre Carnaval. Uhum. Aí, aos 8 anos de idade, fui para a mirim da escola. Depois saí nas aulas, fui destaque de chão, rainha do Carnaval, princesa do Carnaval, madrinha de bateria, carnavalesca, diretora de Carnaval e até chegar na presidência da escola. Quanto tempo Alguém me salva, por favor, agora. Já estou há 5 anos e aí é complicado sair agora. É uma cachaça. Tá certo. Rogério? Eu comecei há 25 anos atrás como ritmista, na extinta Gladiadores da Feitoria, na São Leopoldo. E depois comecei na Imperatriz Leopoldense e acho que fiquei por uns 15, 20 anos também. Então a minha história sempre foi como ritmista, né? 25 anos e, como a presidente falou, estou no meu 3º ano já como carnavalesco. E aí depois tu vieste para Novo Hamburgo? Eu comecei na Protegidos ali, trabalhando dentro da escola, né? Aí virou o meu talento ali, sempre fazendo decoração, iluminação de um palco, e apostaram em mim e está dando certo. Tá certo. Renan? Pois é, a minha história começa justamente na Protegidos. A minha mãe foi passista da escola na década de 90, e a Protegidos foi a primeira escola de samba que eu frequentei, isso lá em 2005 para 2006. E em 2006 eu desfilei na ala das crianças. Tinha 9 para 10 anos, foi meu primeiro carnaval. E ali começou uma trajetória, primeiro cantando, depois eu passei a integrar a harmonia das escolas de samba, da Império da São Jorge, daqui de Novo Hamburgo, já extinta, da Portela do Sul. Depois eu fui para o Carnaval de São Leopoldo, eu cantei em praticamente todas as escolas de São Leopoldo, só não cantei na Estação Primeira de São Léo e na Acadêmicos Verde Rosa, mas em todas as outras eu tive participação. E desde 2017 eu passei a integrar a imprensa, já como graduando de jornalismo na época. Fui primeiro para a Rádio Travessão, que era uma emissora criada por mim e pelo meu parceiro Alex Guimarães, já extinta também. E desde 2023 integro a equipe da ABC, fazendo as coberturas dos carnavais, tanto do Rio Grande do Sul quanto da região sudeste. Tá certo. Bom, esse ano a Protegidos levou, né, para Avenida, desfilou com o samba enredo Sou das Águas do Mar. Nos conta um pouquinho como é que foi o desenvolvimento desse enredo, né? E que levou para a Avenida umas fantasias belíssimas, um carnaval muito bacana. O enredo, na verdade, foi idealizado pela presidente, né? Ela queria falar sobre o mar. A gente até fez uma sinopse, só que a gente achou que faltava um pouquinho mais de uma história, né? Começo, meio e fim. Foi então que eu chamei o Rafael Tubino, que é um compositor e agora está escrevendo também muito bem enredo. Tem enredos de samba no Brasil todo. E daí ele colocou uma história que, como ele fez uma viagem para Porto Seguro, e ele juntou essa história que ele fez para Porto Seguro nesse enredo, entendeu?
os antigos contavam, né, que os prisioneiros ficavam... tem uma lenda lá em Porto Seguro que o pessoal era preso de frente para o mar. E aquele mar simbolizava a imensidão toda, né? E daí, a partir desse ponto, a gente colocou a Princesa Sereia, que é o nosso portal, símbolo, né? Tu fez um portal que daí Sim, abria todo o enredo. Aí a Princesa Sereia, que é o nosso símbolo, começou a desbravar o mar. Quer falar um pouquinho também do Não, enredo? eu queria só ajudar ele, que ele teve uma brilhante ideia de fazer um portal que era tipo uma janela para a gente poder ver o mar. E daí, neste portal, não sei se você viu o desfile, Eu assisti. a gente via o abre-alas, né? A gente via as ondas, que era a comissão de frente, e daí vinha o abre-alas, quer dizer, para nós estava um desfile belíssimo, um dos melhores. A plástica esses foi últimos anos da Protegidos, para mim, foi esse carnaval. Foi um dos melhores. O Rogério foi muito feliz assim nas cores, que ele escolheu os materiais, que envolvia o mar. A gente mergulhou no enredo, literalmente, né? Como se fosse o mar e tudo que envolvia ele. Baita do desfile. A gente tinha, Dani, muita alegoria, coisa que a Protegidos não tinha há muitos anos. Nem com o saudoso carnavalesco que era o Geada, né? Que era muito bom em alegoria e barracão. Nós nunca tivemos tanta alegoria. E a gente tinha cavalo marinho, e peixes, e baleia, e fora as coisas que o Rogério construiu, a gente comprou muita coisa e ele construiu muita alegoria também. Tinha em A gente torno de apostou 25 muito nesse esculturas. enredo. 25 esculturas. Quantos componentes entraram na avenida? Foi uma média de 700, eu acho, né? Acho que deu mais. A gente estava apostando em 1000 e poucas componentes. Mas sabe aquelas confusão, Renê sabe? De concentração, de pessoas que se comprometem aí e não vão. Então, muita gente ficou lá na calçada. Não vestiu fantasia, não chegou na hora, se atrasou, não chegou a Porto Alegre também. Ônibus que atrasa. Então, a gente desfilou talvez com 800 pessoas. Um pouquinho mais, Bom, a gente talvez. está falando desse desfile da Protegidos, né? Em Porto Alegre, a Protegidos é a nossa representante nos desfiles da capital. E o Carnaval de Porto Alegre de 2024 foi considerado um dos melhores, maiores dos últimos anos. Qual é a opinião de vocês e como vocês veem que esse fortalecimento do Carnaval da capital ajuda também todas as cidades da região metropolitana? Pois é, Dani, nós tivemos um ano que é bem importante traçarmos esse recorte para a história do Carnaval de Porto Alegre, que é o ano de 2018, quando não tivemos os desfiles. E essa lacuna até hoje deixa profundas cicatrizes no Carnaval, porque um ano sem desfile simboliza a perca de materiais. Teve escola que, por exemplo, perdeu base de carros alegóricos que nunca mais recuperou. Perdeu componentes, porque muitas pessoas estavam guardando para desfilar. E naquele ano ficou literalmente em cima do laço o cancelamento. Chegou a ser anunciado, 10 dias antes não vai ter mais. E isso, de uma forma até muito triste, desmobilizou escolas, ocasionou extinções de escolas, que é algo muito triste. E em 2019 nós tivemos uma retomada do Carnaval, quando 6 escolas de Porto Alegre, por sua conta, fizeram o Carnaval, colocaram o Carnaval para a rua. E ali foi uma pedra para que começasse novamente o processo do Carnaval, que culminou com esse ano de 2024. Se traçarmos um comparativo com 2019, a evolução é muito grande. Ainda estamos distantes daquele Carnaval de outrora, especialmente da primeira metade entre 2010 e 2015, que nós vivemos um auge no Carnaval de Porto Alegre. Mas o avanço foi significativo. E isso fica simbolizado em 2 aspectos na minha concepção. O primeiro, o sucesso de público nas 2 noites. Nós tivemos o Porto Seco com mais de 25 mil pessoas ao longo das 2 noites, ou seja, 50 mil pessoas no total. E acima disso, nós voltamos a ter uma diversidade de escolas nas primeiras colocações. Isso mostra que nós estamos em uma nova fase do Carnaval. A partir do momento em que nós temos, por exemplo, uma Acadêmicos de Gravataí campeã, como foi o caso de uma Império do Sol, simboliza que mesmo as escolas de fora de Porto Alegre passaram a viver uma nova fase e conseguiram realizar um grande desfile. Vocês, o que acham? Concordo plenamente com o Renan. Até é difícil de discordar dele, porque ele é um estudioso do Carnaval também. E eu acho que as escolas esse ano cresceram muito, as da região metropolitana, principalmente. Né? Disputaram com as grandes escolas, né? O primeiro lugar. E estou muito orgulhosa de ver assim, que Gravataí, eu apostei na primeira noite neles e deu tudo certo.
A Vila Isabel, muito bem. Perde Sol, nem se fala que foi campeã. Bom, né? a gente teve a Império do Sol, foi campeã, né, da Série Prata em Porto Alegre. Dá para sonhar com título para Protegidos nos próximos anos? Com certeza. Inclusive, esse ano, a gente estava muito confiante, entendeu? E eu estava comentando com a Alana, esse sentimento que a Protegidos estava esse ano, né? Era difícil, porque antigamente o pessoal desfilava sem muita pretensão, tipo, não tinha Vamos aquele passar brilho no ele, olhar, né? Entendeu? E esse ano a gente estava... Com sangue nos olhos. E continua. Na verdade, Dani, se a gente for avaliar nossas notas e como é que a gente perdeu desfilando. Sim. A gente estava com todos os 10 na concentração. Tocou a sirene, a gente foi perdendo notas para nós mesmos. Os próprios quesitos foram perdendo. Né? A gente gabaritou em samba enredo, que foi um baita no samba, né? Sim. Mas os outros quesitos a gente perdeu muitos décimos, né? E na apuração nós estávamos em segundo, daqui a pouco terceiro, daqui a pouco quarto, daqui a pouco quinto. Pô, agora já era aceitar os erros, trabalhar para o ano que vem. E a gente tem que lembrar que 2 escolas ganham só. As outras todas perderam. E a gente junto. Bom, a gente teve... Aceitei todos os nossos erros, todas as nossas falhas. No desfile de vocês, a participação da prefeita Fátima, do secretário Ralph, muito empolgados Foi desfilando, né? Qual é a importância dessa parceria e desse investimento também do poder público para as escolas de samba? Muito boa essa pergunta, porque eu até quero agradecer a eles até, né? Agradecer muito, porque o Ralph já tinha desfilado com nós. Em Carnaval de 2022, né? Triângulo Amoroso, ele desfilou, ele era secretário de Cultura. Colocaram uma ala, na verdade. Né? Este ano eu acabei nem convidando eles. Pensei, não vou convidar de novo, já desfilaram um ano, acho que não vão de novo. E não é a mesma vibe deles e as nossas, né? Nós somos encarnados, eles quando eles querem, né? E do nada, no desfile de Novo Hamburgo, eles me fizeram a surpresa de dizer que iam desfilar. Nossa, a gente ficou muito feliz, foi bacana, porque São Leopoldo, o prefeito desfila, né? Gravataí, o prefeito desfilou com o Gravataí. E Novo Hamburgo, a Protegidos, também teve a honra do secretário, da Tânia e da prefeita. Foi um marco que vai entrar para a história. Foi muito bom. E um ano em que ela foi muito legal comigo, eu disse que eu perdi o carnaval em Porto Alegre, mas eu ganhei um carnaval em Novo Hamburgo. Com as conquistas que a Protegidos teve esse ano, sabe? Foi muito bom para nós. A gente ganhou muita coisa legal esse ano, muito projeto. Inclusive um complexo cultural que a gente está inaugurando em abril. Sim. Então, a gente está tentando resgatar o carnaval que a gente perdeu durante esse ano com os projetos nossos. Bom, já que tu falou já da questão do complexo cultural, né? A gente teve, no apagar das luzes de 2022, a aprovação do projeto aqui nessa casa, com abertura de crédito adicional, né? Que com uma emenda parlamentar federal de 150 mil para cada uma das 2 escolas de samba aqui de Novo Hamburgo. Como é que esse recurso vai auxiliar na melhoria da infraestrutura da Protegidos? Nossa, vai ser um marco da nossa história arrumar aquela quadra. A gente nunca arrumaria sem essa emenda do deputado, né? Foi em julho do ano passado que a gente foi graciado com essa emenda, né? E desde lá para cá a gente não parou de sonhar com as reformas, né? Já destruímos tudo já, a parte antiga. Terminou o carnaval, já fizemos outro carnaval lá já, né, Rogério? Tá tudo destruído. Tá tudo destruído já para começar um novo projeto. Começa agora semana que vem. Primeiro a gente vai fazer a parte de fora do palco, a parte externa do palco, porque a gente vai receber muitos shows, Renan. Nacional. Agora, em março, shows nacionais, um outro projeto que nós ganhamos da SEDAC, em terceiro lugar no estado. 300 mil, foi muito bom. Por isso que eu digo, a gente perdeu o carnaval, mas a gente está conquistando muita coisa legal para a escola. E mostrar também para a cidade que o povo do carnaval está se movimentando o ano inteiro, né? Não é e a gente só... virou ponto de cultura também, né, no estado, e agora a gente vai arrumar todo aquele espaço para virar um polo de turismo, quem sabe, né? Dani, em cima disso, só queria pontuar uma coisa. Nessas minhas vivências do carnaval, obviamente, que a gente tem como grande referência o Rio de Janeiro, não pode ser diferente. E isso que a presidenta Alana menciona agora é fundamental, porque uma quadra de escola de samba, ela não é só um espaço para a escola de samba. Eu vejo exemplos no Rio em que a quadra de uma escola de samba recebe aula de reforço para as crianças, recebe projetos sociais, recebe desabrigados em caso de enchentes, por exemplo, como é o caso do Salgueiro e da Portela, no Rio. E a partir do momento em que Cruzeiro e Protegidos modernizam os seus espaços, isso também possibilita para a comunidade daqueles bairros
uma melhora, não só para quem é componente das escolas, que a gente não pode esquecer que Rondônia e Primavera são bairros gigantes da nossa cidade. Sim. E que, por muitas vezes, as pessoas têm na quadra do Cruzeiro e da Protegidos um refúgio. E essa melhora, com certeza, vai ser de suma importância para as comunidades, não só para quem é do Carnaval. Então, sem sombra de dúvidas, esse apoio público, eu acredito que seja, inclusive, espelho, para que a gente tenha em outras cidades questões semelhantes. Tem muitas cidades, infelizmente, atrasadas nas quadras das escolas, muitas até nem tem quadra para ensaiar. E isso é muito triste. Nós temos aqui 2 quadras hoje se modernizando. Isso são os 2 espaços, né, que a gente tem assim como resistência também, Exatamente. Negra. Sim, exatamente. E passou do tempo, né? Porque eu já estou há bastante tempo aqui nessa casa de acompanhar discussões de questionamentos, né? Nossa, mas vão dar todo esse recurso para o Carnaval. E a gente sabe que o recurso investido em cultura se multiplica, né? Com certeza. Então, é bem importante esses recursos. Tem um retorno, com certeza. E é que trabalha a cadeia produtiva do Carnaval. É muito grande. O pessoal que fala e que tem preconceito é que não conhece, não tem conhecimento nenhum. É só ir no Porto Seco a partir de outubro já tem gente trabalhando, entendeu? E todo mundo recebe, tem profissionais lá, tem pintura, esse ano veio 6 pessoas de Parintins, lá do Amazonas, estavam trabalhando ali, entendeu? A cadeia produtiva é muito, muito grande. No C3, no barracão que a gente estava trabalhando lá, tinha 15 pessoas trabalhando diariamente, entendeu? Envolve comida, bebida, água, lanche. Gira para o comércio local. E é importante e tem o material que é comprado. Né? Daquela região. Exato. É uma região que tem muitos problemas em Porto Alegre. Sim. O Porto Seco, inclusive isso é uma crítica construtiva. O Porto Seco deveria, inclusive, ser melhor utilizado como complexo. Não só no Carnaval. A Sapucaí é um exemplo. Ao longo de todo ano tem eventos, o Anhembi em São Paulo, Nego Quirino em Florianópolis. É só aqui que a gente tem essa dificuldade. Tem. Tem nem árvore plantada lá, né? Eu estava comentando com o pessoal da Cruzeiro, que esteve aqui na semana passada, que eu sou de Porto Alegre e acompanhei muito, né, na época, as discussões da construção do complexo. A gente sabe, né, que tem questões de pessoas que queriam tirar o Carnaval do centro da cidade, mas em estando o complexo lá pronto, é preciso investir para que aquela região se modernize também, né? Não, eu acho que se a ideia era tirar, tipo, o Carnaval do centro da cidade, ou tipo, a Negrada, a ideia foi muito boa. Que bom que deu certo. Eu acho que maravilhoso aquele Porto Seco lá. Só que precisa revitalização, plantar árvores, cuidar de cada presidente dos seus barracões, né? Dos espaços externos. Meu Deus, tanta coisa podia fazer ali. A Protegidos, por exemplo, estava com cupim durante 54 anos. Pois é. Mas nunca deixamos de maquiar aquele espaço, de cuidar dele. Ninguém via aqueles espaços que estavam, né, deteriorados lá. Porque a gente cuidava dele igual, né? Para receber as comunidades nossas. E o Porto Seco precisa disso, cuidados, né? Precisa de cuidados, sabe? Eu acho que quanto à localização do Porto Seco, no meu ver, assim como carnavalesco e profissional do carnaval, é a melhor localização de Porto Alegre que também tem ali para nós. Entendeu? Eu gosto daquele lugar lá. No Rio de Janeiro é um transtorno. As pessoas fazem o carnaval na cidade do samba e tem que levar para Sapucaí, entendeu? Ali não, ali tu sai do barracão, 50 metros tu já tá na cabeceira da pista. Só fazer uma curva. Cara, aquilo ali é o paraíso para os carnavalescos. Falta o pessoal do Rio vem aqui cuidados de trigêmeos. Com certeza. Eu acho que no centro não tem espaço físico para comportar um sambódromo e os barracões. Hoje em dia não tem o carnaval voltar para o centro. Não tem como. É um lugar maravilhoso, querido. É pelo que se tornou o centro de Porto Alegre, hoje é inviável. E comodidade de locomoção da população, acho que não é. E para o acesso das escolas também, da Tem região tudo. metropolitana. Fácil, tem tudo ali perto, tem até caixa eletrônico. É fácil. Madeireira, ferragem, barco, tem tudo ali. A presidenta Alana lembra, eu nunca vou me esquecer, no ano de 2003, na Protegidos, que foi o enredo do homem, pior das criaturas, que o carro quebrou na BR indo para Porto Alegre. Nunca vou esquecer disso. Isso acontecia porque tu tinha que deslocar um carro alegórico BR afora, daqui até lá. Hoje tu faz uma curva, imagina. Cara, facilita muito. É muito grande. Não, e parabenizar também a região metropolitana, tipo Protegidos, e perto de Sogra, Gravataí, Viamão, a Isabel, porque a gente faz uma baita de uma logística, Dani, para poder estar lá, as escolas da região. É tudo triplo nosso carnaval, né? É o 10 ônibus protegidos levar o pessoal para lá. É todo dia ir pro barracão trabalhar lá. Todo dia, né, Rogério?
O Rogério estava morando lá agora, mas igual eu estava indo quase todo dia para levar material e dinheiro e comida e, né, manter eles lá. E imagina o dinheirão que é. Sim. Vocês não têm ideia de que é o transtorno. Bom, gente, a gente está chegando ao final desse nosso primeiro bloco, né? Que eu vou me despedir da presidente Lana. Queria só que tu falasse sobre os projetos, falou um pouquinho já da Protegidos para esse ano. É verdade. E se vocês seguem agora, né, que com a revitalização da quadra, como é que vai ficar o Memorial Sebastião Flores? Gente, em abril tem a inauguração. Já está montado lá o memorial, né? No novo espaço. Tem que ir lá visitar, né? Já está montado, é 2020. lindo, está lindo. Todo mundo que vai lá se impressiona. Onde é que estava esse monte de troféu, Lana? Numa salinha bem pequenininha e agora ele está lá expansivo, sabe? Está muito lindo. Falta algumas coisas ainda que a gente vai fazer para abril a inauguração. Mas já tem terças-feiras pandeiradas com o Lucas Ferraz, que é o projeto de pandeiro. Já tem bateria mirim, vai começar em maio, com o Fábio Lolo, que vai ser o nosso mestre. Técnica vocal também. Técnica vocal também. A A gente tem capoeira, aos sábados, o professor Trança, né, o Lite. Ainda vamos Reforço ter... escolar também, já dei ideia para Luna. ainda vamos ter mais projetos que estão A gente está ainda tentando ajeitar com o Rafael, da comissão. Ele também vai dar aulas de dança, coisas e tal. Quer dizer, a gente está cheio de novidades esse ano. Se Deus quiser, vamos se reinventar para 2025. E ainda a revitalização de todo aquele espaço lá, né? Tá certo. Quadra e sede. Então tá, a gente vai para um breve intervalo e na volta voltamos então com mais uma convidada aqui para o nosso programa. Não sai daí que a gente volta já. Conviver com a diversidade é um dos grandes desafios da nossa sociedade. Vivemos num país um país plural, diverso, onde ser diferente é um direito e respeitar a diferença um dever. Para que a origem, a cor da pele, a condição física ou mental, a religião, a idade, o gênero, a orientação sexual e todas as diferenças sejam valorizadas e respeitadas. Conheça o movimento Ser Diferente é Legal, uma iniciativa do Ministério Público Federal para celebrar a diversidade e promover o respeito e a cultura de paz. Afinal, nossa diferença é um direito e a diversidade, nossa força. Faça parte desse movimento. Ser diferente é legal. Informe-se. Respeite a diferença.mpf.mp.br. Os institutos federais são a cara do Brasil. Tem diversidade, inclusão e milhões de vidas transformadas. Como a da Thaís. Eu fui mãe na adolescência, ela tive que interromper o ensino médio para poder trabalhar. E o IF foi a oportunidade que eu tive de retomar os meus estudos e fazer o curso de áudio e vídeo. O Arielson concluiu o curso técnico em meio ambiente e viu sua vida transformada. Já estou trabalhando na área e estou cursando licenciatura. E sabe como a Fran se preparou para esse emprego numa cooperativa de grãos? Eu escolhi o curso de agricultura. Qualificação profissional, cursos técnicos, cursos superiores. É educação profissional gratuita e de qualidade. Descubra o que os institutos federais têm para você. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Estamos de volta com o programa Espaço Livre, falando sobre o Carnaval e o trabalho da Protegidos. Bom, agora temos o Renan Neves, que é jornalista, especialista em Carnaval, Rogério Douglas, carnavalesco da escola, e agora nesse bloco a presença da Tainá Oliveira, que é musa da bateria, professora formada em pedagogia e assessora com os destaques da escola. Bem-vinda, Tainá. Queria que tu falasse, né, no primeiro bloco, a presidente Lana, que estava aqui, e os demais convidados falaram sobre como é que iniciou a trajetória deles no Carnaval. Queria que tu falasse um pouquinho sobre como tu começaste com essa paixão. A minha paixão pelo Carnaval, ela vem desde a infância, né? Meus pais já me levavam para a avenida assistir os desfiles de Campo Bom, que era um carnaval grande na região, referência, né? E eu tinha uma tia também que ela era passista na escola de samba rio-grandense, extinta,
E ela era uma passista muito engajada lá e muito conhecida também. Então, desde criança já participava, assim, acompanhava os desfiles de carnaval. Bom, a gente conversou, né, no programa anterior sobre o retorno do Carnaval de Novo Hamburgo, dos desfiles de Novo Hamburgo para uma data, né, ali na pista de eventos, numa data próxima ao Carnaval. Como é que vocês avaliam o Carnaval desse ano em Novo Hamburgo, que teve uma presença bem expressiva de público, né, diferente também dos anos anteriores? Eu tenho uma análise um pouco prejudicada, pois eu estava na cobertura do desfile das campeãs do Rio, que foi no mesmo dia, mas obviamente que nós conversamos com o público e vamos buscando informações sobre como procedeu o desfile. Tenho duas ponderações a fazer. Eu acho importante, sim, o crescimento de público, mas eu tenho uma opinião um pouco impopular. Hoje, para o Carnaval, não só de Novo Hamburgo, mas do interior do Rio Grande do Sul, tem que ser fora de época. Eu penso assim, por uma questão de logística de profissionais, de data, inclusive de profissionais do Carnaval, nós hoje, nem em Porto Alegre dispomos talvez da melhor condição para fazer na data. Porto Alegre faz há 7 anos, agora fora de época, e Novo Hamburgo fez durante 6 e esse ano retomou para a data. E por mais que tenha tido sucesso do público, isso é inegável. Foi na semana posterior, né? Isso, foi no sábado pós. Eu considero ainda a data, pois estamos vivendo ainda o feriado de Carnaval, a semana do Carnaval. Sei de muitos colegas, amigos, carnavalescos que não puderam estar em Novo Hamburgo justamente por isso. Apesar do sucesso de público, eu acho que é uma questão que nós temos que separar. Mas eu considero que, por exemplo, nós tivemos agora o Carnaval de São Leopoldo em um modelo no último final de semana, de um mês aproximadamente depois da data, que eu acho que funciona muito bem. Agora, a dificuldade de público que nós tivemos nos últimos anos, eu acho que não deve ser a data, porque nós tivemos um público baixo, sim, no ano passado especialmente. Deve ser o espetáculo em si, a forma que foi concebido. Eu acredito que nesse ano nós tivemos também o sucesso de público por conta do espetáculo que a prefeitura e as escolas conseguiram proporcionar. Que no ano passado foi um pouco mais difícil, nós tivemos 2 escolas de Porto Alegre, não, uma de Porto Alegre e uma de São Leopoldo. Foi em abril. Foi também, em abril, né? e essas Bem escolas depois. de fora, não tem por que não dizer, não trouxeram um contingente que agradasse o público, não conseguiram dedicar-se à melhor forma, e isso prejudicou o público. Então, eu considero que esse foi um grande motivo para não termos o sucesso. Não foi por causa da data. Então, eu voltaria a fazer fora de época. Apesar de que eu sei que muita gente diz que carnaval tem que ser no carnaval. Eu respeito essa opinião, mas hoje, para o Rio Grande do Sul, eu vejo que o melhor modelo é ser fora de época. Rogério, teve inclusive uma manifestação da Protegidos, né, solicitando que fosse adiado por conta do desfile em Porto Alegre, que é competitivo. Né? Qual a opinião da escola em relação à data? A opinião da escola foi que a gente não teria como apresentar as mesmas fantasias aqui, né? Sendo que quem é do carnaval sabe, estraga, sapatilhas a gente perde, entendeu? A gente não teria como fazer 2 carnavais em uma semana, eu acho a diferença. Isso. Não teria como, entendeu? Tanto que daí a gente recebeu a aprovação da Secult para a gente desfilar com fantasias de outros anos, entendeu? Só que a Protegidos queria apresentar o seu melhor em Novo Hamburgo, entendeu? A gente queria fazer um desfile à altura. O mesmo desfile de Porto Alegre a gente queria fazer aqui para dar o feedback do aporte financeiro que a gente teve da prefeitura, entendeu? A gente conseguiria fazer muito melhor do que a gente fez naquele desfile que teve, entendeu? Mas o carnaval em si foi bom, gostei do clima, tudo. Só acho que teria que rever a data para, não digo favorecer a Protegidos, mas favorecer o espetáculo, entendeu? Já que não é um carnaval competitivo. Sim, essa é uma questão. Vocês acham que o carnaval aqui de Novo Hamburgo teria como voltar a ser competitivo e como trazer de volta também essas escolas que não estão mais em atividade, né? Porque um carnaval competitivo com 2 escolas seria bem complicado, né? Como é que vocês veem essa questão, Taina? Eu penso que sim, que teria como voltarem nessas escolas e a gente ter desfiles competitivos. Eu também acho que é muito importante que isso aconteça, né? Esse resgate. Eu acho que uma forma que seria eficiente, talvez, de retornar essas escolas é verificar o porquê que foram extintos ou porquê que não estão em atividade, se há algum problema de documentação, por exemplo, né?
conversar com a comunidade, com os líderes, né, que estavam engajados dentro dessas escolas, para poder entender, né, o que precisa ser feito. Eu acho que também as escolas se unirem nesse sentido, tanto o Protegidos, que é ativo o ano inteiro, o Cruzeiro também, poder auxiliar essas outras escolas que não estão mais ativas no momento. Pessoal, o Renan trabalhou, né, no último final de semana no Carnaval de São Leopoldo como locutor do Carnaval. Como é que tá a maratona? Já terminou? Tem desfile ainda pelo estado? Tem muito desfile ainda pelo estado, né? Nós tivemos no ano passado até mais datas do que nesse ano, porque o que já se imaginava nesse ano, as datas se acavalaram. Teve o que fazer. Foi um carnaval em cima do outro. Por exemplo, eu tenho um compromisso agora no dia 16, estou anunciando isso em primeira mão, também serei locutor do Carnaval Descentralizado em Porto Alegre. E tem outros carnavais no mesmo dia, já não, obviamente não tenho como ir nos dois. Portão. Portão é nesse mesmo dia. Nesse final de semana a Rádio ABC estará em Cruz Alta. Eu, por conta dos meus compromissos com a equipe de esportes da ABC, não poderei ir para Cruz Alta, já que tem rodada do Campeonato Gaúcho, mas a emissora estará lá. E ainda depois do Descentralizado, nós teremos no dia 24 Guaíba e Alvorada. Eu estarei em Alvorada, numa outra função, voltando às minhas origens. Estou aqui dando spoiler também, vamos voltar para o microfone, lá em Alvorada. E como eu disse, tem ainda o Carnaval de Guaíba. Depois ainda temos dia 13 de abril Esteio, também estarei lá. Hoje eu acertei com a prefeitura para fazer a locução do Carnaval de Esteio. E para quem ainda tiver com saudade, lá em maio nós temos Alegrete e Rio Grande, que são talvez as últimas 2 cidades do estado que terão carnaval. Se deixar, a gente vai fazendo ao longo do ano e emenda no outro, né? Porque como disse certa vez o poeta, entre fevereiro do outro ano é um grande intervalo entre 2 carnavais. A realidade é essa. Sim. E a gente sabe também que para uma escola de samba, terminou o desfile ali, deu uma descansada, já está se pensando no Carnaval de 2025, né? Como é que está esse pensamento? Já tem alguma ideia de tema? Eu sei que, claro, vocês não vão abrir aqui, mas como é que é esse processo de pensar o desenvolvimento do desfile, desde lá do enredo, depois, né, fazer as competições do samba ou encomendar o samba? Como é que funciona? É um processo de muito estudo, eu acho, muito trabalho coletivo, entendeu? A gente já começou, na verdade, o Carnaval 25, acho que foi em janeiro, a gente já estava falando, né, sobre o enredo. E é como contar uma história na ordem cronológica, entendeu? Na verdade não é difícil, o pessoal que dificulta. É contar uma história na ordem cronológica, começo, meio e fim, e vai incluindo ali os personagens principais. É assim também feito nos sambas enredos, né? Eles pegam a história, vão pontuando algumas coisas e criam um samba enredo. E quem errar menos na avenida é campeão. É simples, mas... É simples, porém complexo. Muito. Eu estou resumindo, mas é isso aí, simplificando. Bom, a Tainá, que é professora também, Sim. Queria que tu falasse um pouquinho de como o carnaval e toda essa magia mexe com o imaginário infantil, né? Eu sei que a Protegidos também tem projetos com crianças. Como é que se faz essa liga, assim, do carnaval para trazer a presença das crianças para as quadras? Eu até fico bastante orgulhosa, assim, da escola, né? Ter esse engajamento social. Tem projetos durante o ano todo, algumas datas específicas, como o Dia das Crianças também tem, a escola sempre busca fazer algo solidário lá, né? E brinquedo, e festa para as crianças também, tem oficinas, finais de semana também. E nesse sentido, assim, eu enquanto professora, né, eu penso que é muito importante que se traga essas crianças para a comunidade, porque a maioria que frequenta, assim, geralmente estão vulneráveis, né? São crianças que têm vulnerabilidade social. Então, é preciso, assim, que a sociedade entenda que a escola de samba ativa o ano inteiro não se trata somente de carnaval, né? Mas que busca formar cidadãos também, futuramente conscientes e que aprendam, né, dentro da escola de samba também, às vezes descubram alguns talentos que futuramente depois vai poder utilizar também para a sua própria vida, né?
Então, acho que tem muita ligação, sim, o público infantil com escolas de samba e é preciso a gente fomentar cada vez mais isso. Dani, permite uma ponderação Claro. que eu acho bem importante sobre... A Tainá, para mim, é um dos grandes exemplos aqui da região. E eu queria pontuar o seguinte, aqui nós temos 4 entrevistados, todos com formação profissional, pessoas que têm uma trajetória não só no carnaval, mas que amam o carnaval. E por que eu estou pontuando isso? Me dói muito críticas que a gente ouve, me dói de verdade, inclusive nos veículos em que trabalho. A gente publica uma notícia e é uma enxurrada de críticas, muitas vezes nos chamando de coisas que eu aqui não vou nem mencionar. E por que eu estou pontuando isso? Porque o carnaval também é feito por gente que trabalha, por gente que estudou, por gente que, acima de tudo, tem na escola de samba um amor incondicional e um respeito muito grande. Então, a partir do momento em que a pessoa se aprofunda e observa como é uma escola de samba, ela vai entender isso. E o Rogério foi muito feliz quando ele disse, o problema é que as pessoas não olham, não pesquisam e simplesmente criticam. Então, quem for a um barracão de escola de samba vai ver profissionais de áreas da cultura, da história, das exatas, porque toda escola tem lá um tesoureiro, um cara para fazer as contas, sem contar das áreas de humanas, que aí tem uma infinidade. Então, são profissionais. Ninguém que faz carnaval é um aventureiro, ninguém que faz carnaval é bagunceiro, como dizem. Pelo contrário, é uma brincadeira muito séria, como a gente fala. O Cláudio Brito sempre diz isso, né? A Copa do Mundo do futebol é no futebol, a nossa Copa do Mundo é o carnaval. É o que a gente tem de mais importante e é exatamente por isso. Porque a gente, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, tem que mostrar e muito como é difícil fazer carnaval. E aqui na nossa região não é fácil. E às vezes as pessoas falam assim, porque o carnaval, né, do Rio de Janeiro, que obviamente está em outro patamar, mas que também foi crescendo ao longo dos anos, e às vezes a pessoa, né, sonha em ir para Sapucaí, mas nunca foi num desfile da sua cidade, né? Eu acho que isso é importante. Eu estou com a camisa da minha escola do Rio aqui, que sou apaixonado, mas o carnaval começa na sua região. Se não existisse a Protegidos, se eu não estivesse lá em 2006 na aula das crianças da Protegidos, eu nem conheceria o carnaval. Então as pessoas têm que pensar muito nisso também. E cuidar das escolas de samba, porque elas são patrimônio da cidade. Por falar em patrimônio, né, na semana passada a gente teve aqui nesta casa aprovado um projeto que transforma as manifestações de afrodescendentes e povos originários, indígenas, em patrimônio imaterial da cidade de Novo Hamburgo. A gente já tem alguns pontuais, né, como a Sociedade Cruzeiro do Sul e outras manifestações, mas esse projeto prevê que diversas manifestações da comunidade negra se tornem patrimônio e que tenha esse investimento público também de tombamento, de resgate histórico, de documentos e tal. Como é que, na opinião de vocês, também as escolas de samba trazem a história do povo negro de Novo Hamburgo, né? A gente está numa cidade que sim, tem uma minoria de população negra, mas que tem uma população representativa e que ajudou a construir essa cidade também, né? Tainá. Sim, eu acho que é importante, né, esse resgate. Eu acho que a escola contribui, sim, para a história, né? E em relação ao povo afro, eu acho que precisa de mais visibilidade ainda. Eu acho que ainda tem muita caminhada pela frente para que a sociedade reconheça, por mais que existam esses projetos, né, enfim, e que reconheça esse tombamento também como patrimônio material, enfim. Acho que a sociedade ainda falta ter mais conhecimento referente à cultura afro. A gente precisa ainda acabar com esse preconceito, como o Renan colocou antes, nas mídias sociais. Cada vez que acontece alguma notícia referente ao carnaval, nós somos apedrejados, né, como se fosse uma cultura irrelevante, mas pelo contrário, é relevante sim. Eu acho que fomenta e mobiliza a cidade, a cadeia produtiva, né, e nesse sentido eu penso que a gente tem muito ainda a crescer assim, enquanto sociedade e apoiar, né, apoiar as escolas de samba, o carnaval em si, e que acho que as pessoas precisam vir para dentro das quadras, né, entender e conhecer como que funciona esse trabalho, né, que não é só um desfile, não é só no dia do carnaval que existe essa mobilização, né. A escola se mobiliza o ano inteiro e não somos bagunceiros, né?
todo mundo trabalha muito durante o ano, todo mundo tem suas vidas, suas famílias, né? Eu trabalho em 2 empregos. E a escola é um terceiro trabalho. É, mais um, né? E eu acho que as pessoas até geram estranhamento, às vezes, assim, quando eu falo que eu sou professora, né? Sério? Nossa, nunca imaginei que tu fosse professor, tu desfila no carnaval. Acho que o pessoal do carnaval. Sabe? Que a gente não tem formação, né? Que a gente, então, é tudo bagunceiro. Então, acho que tem muita caminhada ainda. E quanto a essa diferença que o pessoal comenta nas redes sociais do Carnaval do Rio de Janeiro com o Carnaval de Novo Hamburgo, Porto Alegre, existe uma pequena diferença. Cada escola do Rio de Janeiro recebe 10 milhões. 10 milhões. Com 10 milhões no Carnaval de Porto Alegre, tu faz 5 anos de Carnaval em Porto Alegre, entendeu? Exato. Que a escola do Grupo Ouro ganha 205 mil para fazer um carnaval daqueles ali. Isso é pouco, é muito pouco, entendeu? A Viradouro ganhou 10 milhões mais 5 milhões da cidade de Niterói. Cidade, né? 15 Sim. milhões, entendeu? Por isso que eles têm aquela qualidade toda, por isso que não tem comparação com nós, entendeu? Tem uma frase do Girozinho que ele sempre fala: Carnaval é cultura, desfile é dinheiro. Se não tiver um aporte financeiro do poder público, não tem como fazer aquele baita carnaval. O pessoal que é de barracão sabe o valor de uma lata de cola. É quase R$500. Não tem como. Tudo é caro. Tudo é caro para fazer um carnaval. E outra coisa, nós temos a visibilidade do povo afro no carnaval. Tem uma frase que eu coloco nos meus textos, né? Não existe só o 19 de abril e não existe só o 20 de novembro. Nós temos que trabalhar ao longo de todo o ano a cultura indígena e a cultura afro. Porque a escola de samba hoje, em muitos momentos, em muitas cidades, é o único espaço onde a gente vê a cultura negra nas cidades. E isso é uma lástima. Nós temos, por exemplo, nas escolas do ensino fundamental, muitas vezes professores abnegados que por sua conta vão atrás de projetos, enfim. Porque por muitas vezes é a única forma de se chegar às crianças conhecerem projetos. E uma coisa que eu sempre coloco em um enredo de escola de samba, para quem nunca teve a oportunidade de ler, né? leia o enredo de escola de samba. Da Protegida esse ano é um exemplo. Porque aquilo que a gente vê passar em 1 hora na avenida, para quem nunca viu um livro Abre Alas, está tudo explicado ali, palavra por palavra, ala por ala, o porquê que tem a cor azul, o porquê que o enredo de escola de samba é algo rico. É talvez muito mais do que outras coisas que as pessoas consideram que seja cultura. Então... E tem uma pesquisa histórica, Sim, né, por trás é o dos maior enredos. projeto audiovisual do... É o maior espetáculo audiovisual, como diz Neguinho da Beija-Flor. Beija-Flor. Porque se o Rogério deu exemplo da Viradouro, o livro Abre Alas da Viradouro desse ano termina lá na última página, são 150 referências bibliográficas. Mais com o TCC. Então, como que isso não é cultura? Como que isso não é aprendizado? Eu sempre digo, eu aprendi muito com o enredo. Tirei muita nota 10 em prova no colégio, usando como base enredo de escola de samba. E que bom que hoje isso está voltando, porque nós temos, inclusive, profissionais da educação que são do carnaval, como é o caso da Tainá. E isso é fundamental, porque nós precisamos colocar o carnaval também na educação. E isso ainda é uma dificuldade que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. E a gente tem uma lei, né, que completou 21 anos, a verdade. lei 10.639, né, que obriga as escolas ao ensino da cultura afro-brasileira e depois a lei também foi ampliada para a cultura indígena e a maioria dos municípios não cumpre essa legislação. A maioria. Inclusive, na escola que eu trabalho aqui no Novo Hamburgo, né, eu gerei um debate bem grande lá sobre esse tema, né, porque essa obrigatoriedade, por mais que tenha na lei, ainda as escolas, na sua maioria, não trabalham essas questões raciais, étnico-racial em sala, né? E é um problema gigantesco, assim, eu penso, porque isso indica que a gente ainda, né, num todo, ainda não se importa com essas relações de desigualdade, né, em questão de raça. E agora, Novo Hamburgo, assim, desde o ano passado para cá, vem se engajando um pouco mais, né, e acontecendo algumas formações, assim, para os profissionais de educação, para que isso seja trabalhado dentro das escolas. Então, acredito que devagar a gente ainda vai chegar lá. Vamos construindo, né? Bom, eu queria agradecer muito a presença de vocês, pedir que dessem as considerações finais, Rogério. Bom, a Protegidos não parou, entendeu? Eu sempre faço a comparação com o futebol também, não sei se tu concorda comigo, no carnaval com o futebol. Nem sempre o melhor ganha, entendeu?
Nem sempre o melhor ganha. Um exemplo que eu dou foi o Internacional ganhar do Barcelona. Aconteceu. Entendeu? Protegidos não foi bem esse desfile. Teve uns problemas técnicos no desfile, entendeu? A gente aceita as justificativas dos jurados e vai trabalhar em cima e o ano que vem vai vir para ganhar esse título. Tainá. Eu concordo com as palavras do Rogério. Foi um ano muito feliz para mim, assim. Estou muito orgulhosa, né? E durante o ano todo, assim, a gente vê o quanto que a nossa presidente Lana e o Rogério também, eles são incansáveis, né? Enquanto gestores da escola. E isso motiva, inspira, né? Acho que traz o grupo, assim, também mais uma sensação de pertencimento daquele espaço, de ver o engajamento deles enquanto gestores e de fazer diferença dentro da escola, né? A escola teve várias conquistas esse ano, que a Lana trouxe vários projetos e venceu esses projetos. O complexo, como ela citou antes também, né, que ela vai agora inaugurar esse ano. Então, eu estou muito feliz com o Carnaval. Por mais que a gente não tenha levado o título, nós ganhamos em outras questões que também são tão importantes quanto. E a gente segue, né, até o próximo ano, Renan. Com certeza. Tem um verso do Samba da Viradouro de 2022 que é Carnaval te amo, na vida és tudo para mim. E eu sempre uso essa frase para dizer que realmente, para quem é do Carnaval, a gente não desliga, a realidade é essa. Como eu disse, nós temos carnavais até abril, começa aí a justificativa dos enredos, depois dos sambas, e assim a gente vai, não termina nunca. E quem ama carnaval sabe a importância que tem viver um carnaval fortalecido. Então eu saio nesse momento do carnaval de Porto Alegre muito feliz, com as escolas que venceram o espetáculo que eu vi. Vi no Rio de Janeiro também realizado pelo carnaval que eu vi no Rio de Janeiro. E não pude assistir, mas sei que o Carnaval de Novo Hamburgo cresceu. Isso me deixa muito feliz. Eu me recordo de um tempo em que nós tínhamos o Carnaval como algo fundamental aqui nessa cidade e em tantas outras. Chegamos a ter desfile regional aqui, quem é das antigas lembra. Escolas de outras cidades vinham aqui se apresentar. Então saber que nós estamos voltando a ter um Carnaval forte, sem dúvida, me deixa muito feliz. Quero aproveitar o espaço para agradecer as cidades em que pude trabalhar, ainda tem algumas pela frente, mas nada me deixa mais feliz do que ver um desfile de escola de samba. É o maior espetáculo audiovisual do planeta, como diz o Neguinho da Beija-Flor. E quando a gente sabe que vê um carnaval belo, não precisa ser em resultado, mas belo, com fantasias, com enredo claro, com bom samba. Ou um carnaval que nos emociona, Exato. como o da Portela, assim, né? Eu sou um chorão abertamente, não tenho problema nenhum. Esse ano na Imperatriz, a arrancada da TVE, mostra eu lá chorando, porque eu amo aquela escola de samba. E a gente sabe, o carnaval tem que nos emocionar, é exatamente isso que é um desfile de escola de samba. Poder falar de carnaval aqui é fundamental. Então agradeço também à TV Câmara por isso, porque sem dúvida o apoio da mídia, eu como jornalista digo isso abertamente, é fundamental para o carnaval voltar a ser grande como ele já foi. Bom, a imprensa tem que trabalhar também. Mais, eu ia acabar, mas queria só falar mais uma coisinha com o Renan. A importância da gente ter as transmissões pela nossa TV pública do Estado, né? A gente passou alguns anos depois que parou a RBS num canal fechado de streaming, e agora a gente teve um retorno, acho que o ano passado, né? Isso, ano retrasado, 2022. Da TVE. E, inclusive, né, um sinal que é usado por emissoras de todo o estado, né? Então, acho que de todo o país, inclusive, com a TV Brasil. Muito importante esse retorno da TVE, né? Não, sem dúvida. Eu tive a oportunidade de trabalhar na transmissão de 2023 e nunca tinha visto o que eu vi, o absurdo de mensagens positivas, porque nós tivemos uma transmissão nacional. O Carnaval de Porto Alegre, desde 1983, não era transmitido a nível nacional, na época pela antiga TV Difusora, que hoje é a Bandeirantes. Então isso foi um crescimento absurdo. E eu acho que tu toca num ponto fundamental, que é a TV pública. Porque a gente sabe a dificuldade que é, não tem por que não dizer, uma emissora privada vender um patrocínio para fazer carnaval. É difícil. Nós enfrentamos isso na emissora em que trabalho, que tu não pode botar no ar se tu não vender. A TV pública é ao contrário. Lança um edital, uma empresa vence, a transmissão está lá garantida, com qualidade para quem quiser assistir. E isso foi um grande achado da Prefeitura de Porto Alegre, inclusive essa dedicação que colocou em edital, que tinha que ter uma transmissão. Muitas vezes passa batido isso. E a Prefeitura colocou, não, tem que ter a transmissão mostrando isso, tem que ter isso. E nós tivemos, mais uma vez, uma ótima transmissão por meio da TVE. Fica um exemplo, porque, se eu não me engano, só aqui e Vitória, os únicos 2 carnavais transmitidos em TVs públicas. Que bom que tem uma emissora que faz outros estados, né? Mas se a TV pública puder abraçar,
Por que não? Eu sou de um tempo que eu assisti São Leopoldo na TV Unicinos, por exemplo. Saudosa. Saudosa TV Unicinos, onde trabalhei. Por que não voltar a esse tempo, né? Quem sabe no futuro a gente não consegue. Tá certo, obrigada. Agradeço a presença, né, dos nossos convidados, dizendo que a TV Câmara e a Casa do Povo está sempre aberta para falarmos desse tema tão relevante que envolve não só as dimensões da cultura, como da educação, memória e identidade do povo preto de Novo Hamburgo e do nosso país. O Espaço Livre de hoje recebeu a presidente da Protegidos, Lana Flores, o carnavalesco Rogério Douglas, a nossa convidada aqui, Tainá Oliveira, e o Renan Neves para falar sobre o carnaval e o trabalho desenvolvido pela Protegidos. Você pode assistir a este e outros programas, nosso canal no YouTube, enviar sugestões também de pauta pelas nossas redes sociais. No próximo programa estaremos de volta falando sobre cultura, educação, cidadania e sustentabilidade. Até lá!